É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Criança que vive com bala encravada na cabeça recebe assistência. O AMBO registra crescimento de casos de bullying nas escolas. Candidato ao cargo de governador do Banco Nacional de Angola é auscultado hoje. Do desporto, 1º de agosto na final da Taça de Angola em basquetebol sénior feminino. Na atualidade internacional, mais de 70 milhões de crianças africanas são vítimas de trabalho infantil. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 16 de junho de 2023, tem a garantia técnica de Galácio Santana. A edição e apresentação é de Fernanda Gonga e Edina Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa tarde. A marcar o Dia Internacional da Criança Africana, uma data que convida a todos a refletirem em torno dos direitos destas, vamos olhar para a situação de uma criança que vive com uma bala encravada. Faz um mês que a Rede Girassol descobriu no distrito urbano do Neves Bendinha, município do Quilamba-Quiacho, a história da pequena Francisca Kabong, que vive com uma bala na cabeça há 5 anos. Na altura, os pais clamavam por ajuda para uma intervenção cirúrgica no exterior do país. Ontem, a família foi recebida pelo neurocirurgião Jamel Kitumba no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. A Susana Ângelo acompanhou a consulta. O doutor veio com um computador e eu disse: essa bebê foi atingida uma bala. Fica a convulsionar, fica irreconhecível, amarra os dentes, vira os olhos. São palavras de desespero de pais que veem a filha sofrer devido a uma bala perdida que carrega na cabeça há 5 anos. O incidente aconteceu no último dia do mês de fevereiro. O ano era 2018. E como se diz, é preciso continuar a acreditar e não deixar a esperança morrer. Eis que a resposta ao grito de socorro veio do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. O neurocirurgião Jamel Kitumba explica os primeiros procedimentos pelos quais vai passar a pequena Francisca Kabong. Apesar de tudo, teve um crescimento normal, ela brinca normalmente, não teve nenhum atraso da fala ou da linguagem, mas tem realmente essas crises convulsivas, que é uma coisa que nos preocupa porque elas realmente podem ser difíceis de tratar só de forma medicamentosa. A nossa estratégia agora é fazer uma tomografia computadorizada, que é um exame que é feito cá no Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, com protocolo de neuronavegação, em que vai ser possível caracterizar melhor a localização do fragmento. O médico aponta, por outra, as limitações que Francis poderá ter futuramente caso a bala não seja retirada. Uma condição que pode ser limitante para ela é, por exemplo, se tiver algum outro problema de saúde, precise, por exemplo, fazer uma ressonância magnética, não vai poder fazer porque tem este metal na cabeça. Jamel Kitumba garante que o complexo hospitalar tem equipamentos para realizar a cirurgia à pequena Francis. Os exames vão ser importantes para definir a segurança para fazermos esta cirurgia. Temos um bloco operatório muito bem equipado para neurocirurgia, com microscópio cirúrgico de última geração, com neuronavegação. Temos uma UTI também dedicada, com leitos com neurocríticos. Quer dizer, nós temos aqui as melhores condições para, caso entendamos que a melhor atitude é remover a bala, temos aqui as melhores condições para o fazer. A mãe, Josefina Voca, não escondeu a emoção. Este sorriso É um sorriso de esperança, é um sorriso de vitória, de alegria. Eu agradeço a Deus por tudo, né? E agradecer a vocês o trabalho que fizeram e a todos que vão acompanhar esse caso. Vamos continuar a acompanhar essa história de esperança, agora entregue aos profissionais do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Francisca Kabong, menina que vive com uma bala na cabeça há 5 anos, vai ser acompanhada por profissionais do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.
Nós seguimos. Gabinetes psicopedagógicos do Ambo preocupados com o crescimento de casos de bullying nas escolas. Mais dados com a Isabel Kiala. O insucesso acadêmico, o consumo de drogas, a gravidez precoce e outros assuntos foram apresentados durante o workshop promovido pelo Gabinete Provincial da Educação, que permitiu abordar os desafios diários dos alunos nas escolas. A responsável do Gabinete de Apoio Psicopedagógico no Ambo, Luciana Sopite, disse que habilitar os técnicos dos GAPs trará resultados positivos ao ensino do país. É oportuno o workshop, já que nos propomos a tratar sobre, por exemplo, como promover os gabinetes de apoio psicopedagógicos, promover a procura, a cultura da procura pelos serviços e, ao mesmo tempo, unir os nossos coordenadores de gabinetes psicopedagógicos com conhecimentos práticos de como lidar nos próprios gabinetes de apoio psicopedagógicos. Já a diretora do Liceu do Bailundo, Isabel Mwanza, entende que os professores devem ser modelos para reduzir casos de bullying nas escolas. Teremos soluções diversas, porque temos problemas sérios nas escolas, partindo mesmo dos bullying que têm sofrido os próprios estudantes, os professores que às vezes aparecem nas escolas também em estado ébrio, mas a formação que tivemos hoje nos vai ajudar para minimizar as situações do género. Segundo Nelson Nhanga, do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, a solução passa pela retirada do consumo de bebidas alcoólicas nos convívios escolares. Vemos que as lições 100 e encerramentos do ano letivo, dias do educador, também tem sido um momento para a promoção do consumo, essencialmente de bebidas alcoólicas. Achamos que junto ao Gabinete Provincial vamos tentar promover mais supervisão no seio das escolas para garantir com que esse exercício, esse consumo não seja feito no seio das instituições escolares. O psicopedagogo Adelino Sanjombe defende que os gestores escolares e professores devem transformar a escola num lugar de referência social. Temos de investigar o que está acontecendo na escola e criar condições para que a nossa escola seja um ambiente suave, tranquilo, livre, onde os alunos aprendem, desenvolvem talentos, habilidades e nos ajudam a transformar o país para que possamos garantir que os jovens não fiquem na droga, que os jovens não se suicidem, mas que o jovem possa pensar que o país no futuro vai depender deles. Psicopedagogo Adelino Sanjombe e a problemática do bullying e outros males que afetam os alunos nas escolas do Ambo. Aqui a reportagem da Isabel Kiali. Nós vamos seguir. Um adolescente de 16 anos quase perdeu a vida no bairro Belo Horizonte 6, em Viana, depois de ser atingido no rosto por uma bala disparada por meliantes que tentavam roubar uma motorizada. Toda a história com o repórter Simão João. Segundo depoimentos de alguns moradores que pedem o reforço de patrulhamento policial no bairro, os assaltos são realizados a qualquer hora do dia. João Cacilda. Nós seguimos Gatono. Quando encontramos eles, tiveram a lutar com a moto porque tinha areia. Quando viram que nós estamos ali seguindo muito, deram tiro mais atrás. Nós só encontramos o miúdo e já está estendido no chão. Zacaria Vieira Amaro Panlamba. Nós aqui não conseguimos trabalhar até 22 horas. Até 18 horas paramos e os moradores daqui passam mal. Nós agarramos aqui, são 2 batuqueiros que já agarramos aqui, armados. Mas nós já pegamos e entregamos nas mãos da polícia. Dona Domingas, mãe do menino, conta que a bala disparada pelos marginais durante o assalto perfurou uma das bochechas do seu filho. Os bandidos estavam seguindo o motoqueiro, então como os bandidos estavam a dar tiro no motoqueiro, se o motoqueiro deixasse a moto, aquela área dele já fugiu. Ele caiu com o tiro, a bala entrou aqui atrás no pescoço, a direção do ouvido e furou aqui a bochecha em frente, saiu pela bochecha. Dado ao nível acentuado de criminalidade no bairro Belo Horizonte 6, em Viana, a população deteve um suposto assaltante e tentaram fazer justiça por mãos próprias. Domiana Altimiza, moradora no bairro Belo Horizonte há mais de 20 anos, disse à Girassol FM que os marginais esquematizam as ações alegando falta de dinheiro aos mototaxistas. Dizem que ele pegou o motoqueiro e levou o motoqueiro até um determinado lugar e disse que não tinha dinheiro para pagar. E os moços, como já têm vivido isso, muitos deles têm vivido, principalmente nessa área aqui, levam os motoqueiros até lá
lá à Quinta dos Boi. Depois, lá mesmo sofrem assaltos, os motoqueiros voltam sem as motos. E às vezes ficamos indignados porque a polícia só vem depois que tudo já aconteceu. E o bairro é tão grande, temos várias quintas, temos muitos espaços aqui no campo, que precisamos de uma esquadra móvel, pelo menos. Os casos de violações também são frequentes no bairro Belo Horizonte, como conta o cidadão Jaime Miguel. Eles roubam moto naquela imigração da Shoprite e vêm se escondendo ali. Várias vezes as senhoras que trabalham e vendem passam para lá e são mesmo assaltados. Eles pegam, violam, usam a senhora e eles deixam aí, eles vão. Para mais esclarecimentos sobre a onda de assaltos no bairro Belo Horizonte, em Viana, contactamos o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Gobel, que prometeu se pronunciar em próximas ocasiões. Reportagem do jornalista Simão João, um adolescente de 16 anos, quase perdeu a vida no bairro Belo Horizonte, em Viana, depois de ser atingido no rosto por uma bala disparada por meliantes que tentavam roubar uma moto. Os 193 Estados-membros da ONU, incluindo Angola, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda Pós-2015, considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional. A partir dela, as nações trabalharão para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se compromete em melhorar os direitos e o bem-estar de cada criança e cada adolescente, especialmente os mais desfavorecidos, e garantir um planeta saudável para as meninas e os meninos de hoje e para as futuras gerações. O Dia da Criança Africana foi institucionalizado pela Organização da Unidade Africana em Addis Abeba, em Etiópia, desde 1991. É comemorado a 16 de junho de todos os anos em memória dos meninos negros de Soweto, na África do Sul, massacrados em 1976 por terem protestado contra a discriminação no ensino. E a propósito do Dia Internacional da Criança Africana, o chefe de Estado, João Lourenço, afirmou esta sexta-feira que o compromisso com o bem-estar da criança deve constituir um desafio no topo das prioridades das famílias, da escola, da igreja, dos partidos políticos e do Estado, de um modo geral, conscientes de que o futuro da humanidade depende da qualidade e de valores que são transmitidos hoje às novas gerações. Numa mensagem publicada na sua página oficial do Facebook, João Lourenço felicita as crianças e convida os adultos a criarem bases que sustentem e assegurem o futuro delas, que virão a ser posteriormente homens e mulheres comprometidos com a subsistência e o desenvolvimento do continente. E nós seguimos. A 4ª reunião ordinária do Comitê Nacional da Organização da Mulher Angolana, OMA, aborda em Luanda desafios da mulher face às expectativas da população. O desenvolvimento da matéria com a Manuela Costa. A preocupação com o papel da mulher na sociedade continua em destaque na agenda da Organização da Mulher Angolana. O género que enfrenta no seu cotidiano problemas que passam pela desigualdade e cenários agravados de vulnerabilidade necessita de maior promoção face aos desafios atuais. De acordo com a vice-presidente do partido MPLA, Luísa Damião, que discursava à margem da abertura da 4ª reunião ordinária da OMA, é fundamental a valorização da igualdade. Consideramos que promover a igualdade entre homens e mulheres significa lutar contra as persistentes desigualdades de direitos, de tratamento, de responsabilidades, de oportunidades e conquistas em todos os setores da sociedade. Uma luta que visa garantir a igualdade substantiva entre homens e mulheres, eliminando os estereotipos do género enquanto fatores que perpetuam modelos de discriminação históricos e estruturais, de desigualdade, violência e opressão. Os dados do relatório global apontam que 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência física ou sexual com parceiro ou sem o parceiro. E esta é uma das principais preocupações da Organização da Mulher Angolana, que se propõe a dar especial atenção, sobretudo pelo número de casos que vão surgindo no país. Entre nós, a violência contra a mulher persiste. E é preciso que a OMA preste uma especial atenção a par do trabalho do crescimento da organização em termos de ingresso de novos membros.
onde existir uma mulher a ser vítima de abusos, independentemente da sua origem, cor, credo religioso ou partido político, a OMA deve fazer ouvir a sua voz. Luísa Damião, vice-presidente do MPLA. Outro desafio lançado prende-se com acesso à informação correta às mulheres comunitárias e o combate ao analfabetismo. É o que explica a secretária-geral da OMA, Joana Tomás. Como todos sabem, nós temos as brigadas de alfabetização de Olinda Rodrigues, que temos feito o nosso trabalho de alfabetização. Temos a plena consciência de que precisamos intensificar o nosso trabalho para continuar a dar o nosso contributo, ajudar o governo nesta árdua tarefa que é do combate ao analfabetismo. A 4ª reunião do Comitê Nacional da OMA, que acontece em Luanda, encerra nesta sexta-feira, onde assuntos como o regulamento sobre as assembleias de balanço e renovação de mandato e o regulamento eleitoral estão em discussão. Ouvíamos a reportagem da Manuela Costa, que acompanhou a 4ª reunião ordinária do Comitê Nacional da Organização da Mulher Angolana, OMA, que abordou em Luanda desafios da mulher face às expectativas da população. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Os deputados da 5ª Comissão da Assembleia responsável pelos assuntos da economia e finanças ouviram hoje o candidato a governador do Banco Nacional de Angola. À saída do encontro, Tiago Dias avaliou como positivo a audição e falou dos desafios que vai coordenar caso seja eleito. A missão principal do banco é a estabilidade dos preços na economia. Nós reiteramos aos senhores deputados que o nosso objetivo de médio e longo prazo é inicialmente uma inflação à volta de 10% e posteriormente alcançarmos uma taxa de inflação à volta de 6% para estarmos alinhados com aquilo que são os indicadores de convergência macroeconômica da SADC. O outro objetivo, que é a segunda missão principal do Banco Nacional, é a estabilidade do sistema financeiro nacional e, obviamente, aqui também há um conjunto de medidas que serão tomadas para fazer com que o nosso sistema financeiro seja sólido e capaz de desempenhar o seu principal papel, que tem a ver com o apoio que deve prestar à economia através da concessão de crédito. Palavras do candidato a governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias. Por sua vez, Manuel da Cruz Neto, vice-presidente da 5ª Comissão, fez saber que, pela carreira e conhecimento do setor, o candidato reúne as condições para dirigir o Banco Nacional de Angola. Nós reparamos que é um candidato que já trabalha no Banco Nacional de Angola desde 1997, já lá vão muitos anos, e sempre assumiu posições de responsabilidade como diretor de uma área de estudos e estatística, vice-governador do Banco Nacional de Angola, e os deputados, a maior parte, elogiou, portanto, primeiro a carreira que ele já tem, de tal maneira que, em princípio, dar-nos-ia garantias de que teriam um bom desempenho nas suas novas funções. Agora, política de Angola e do mundo. 12h19 e nós continuamos. O Tribunal Constitucional está a comemorar antecipadamente hoje, o dia 25 de junho de 2023, 15 anos desde a sua institucionalização, ocorrida a 17 de junho de 2008, com a entrada em vigor da Lei nº 2/8 de 17 de junho. Para assinalar a efeméride, a juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, procedeu o discurso de boas-vindas da atividade. E é essa efeméride que nos convida para uma reflexão orientada sobre as diversas mutações pelas quais essa Corte passou, fruto da dialética e dinâmica inerente à sua atividade, bem como das alterações do nosso sistema político-constitucional. Com 15 anos de existência, o Tribunal Constitucional já não é propriamente uma criança.
Já é um adolescente emancipado e do qual se exige um trabalho sério e responsável. É nosso dever e estamos prontos para cumprir, consolidar o exercício das competências constitucionais e legais do Tribunal Constitucional como um verdadeiro tribunal guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. Os processos judiciais são a razão de ser da nossa existência e a nossa cultura organizacional, o alicerce para melhor resolvê-los. Pois que, em qualquer instituição, o ponto de partida são as pessoas, às quais juramos todos servir, mas às quais contamos para este serviço com o máximo rigor e responsabilidade. E para terminar, permitam-me, Excelência, desse púlpito expressar uma saudação especial ao primeiro juiz-presidente do Tribunal Constitucional, professor Dr. Rui Ferreira, às juízas conselheiras e juízes conselheiros que antes de nós abraçaram a missão de desempenharem tais funções nesta Corte. Por nós, muito obrigado. Por sua vez, o Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso de abertura, disse que com a institucionalização do Tribunal Constitucional foi possível estabelecer a democracia angolana. São passados 15 anos desde que o nosso país institucionalizou o Tribunal Constitucional, ainda na vigência da Lei Constitucional de 1992, terminando o ciclo em que as suas atuais funções eram exercidas pelo Tribunal Supremo. Esse acontecimento teve lugar no ano em que se realizaram as primeiras eleições após a conquista da paz definitiva em 2002, tendo sido, na altura, submetido a um complexo teste ao que soube responder positivamente. É justo, por isso, que me dirijo em primeiro lugar aos 7 juízes conselheiros, fundadores do Tribunal Constitucional, felizmente todos ainda entre nós, para reconhecer e enaltecer o trabalho meritório desenvolvido para a efetiva institucionalização deste tribunal, para a sua afirmação no contexto da justiça angolana, bem como para a defesa da Constituição e dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O Presidente da República disse ainda que o bom funcionamento deste tribunal permite o respeito pelas instituições públicas e privadas, pelo seu papel a fazer que a lei seja aplicada de forma justa e equitativa. Creio ser unânime a constatação de que a institucionalização do Tribunal Constitucional representou um marco importante na construção e consolidação do Estado Democrático de Direito em Angola, na defesa da nossa lei magna e na preservação da integridade da ordem jurídico-constitucional. O papel do Poder Judicial é garantir a aplicação da lei de forma imparcial, justa e objetiva, interpretando e aplicando as normas jurídicas de acordo com as evidências apresentadas e os princípios constitucionais e legais orientadores. Ouvíamos o Presidente da República, João Lourenço, que discursava no ato de comemoração antecipado dos 15 anos desde a institucionalização do Tribunal Constitucional de Angola. Momento Angola Cultural. A literatura infantil angolana, propriamente dita, começou a ganhar espaço no início da década de 80. No período colonial, os livros destinados às crianças eram de autores portugueses, dos clássicos como Andersen, Irmãos Grimm, Perrault e outros. Hoje em dia, há já vários autores angolanos concentrados em produzir para o público infantil, com histórias que caracterizam os povos africanos, que apontam, como é o caso também do escritor e professor Lopes Batista, que aponta as vantagens da literatura infantil para o desenvolvimento das crianças. A literatura é um dos aspectos mais importantes para a criança. Ela funciona como ponto de partida para a aquisição de conhecimentos e meio de comunicação e socialização. Por isso é necessário o incentivo à leitura. Os pais, os encarregados de educação, devem adquirir livros
e não parar pela aquisição. Devem ler para as crianças. É importante que em casa haja, por exemplo, um calendário ou um momento em que os pais param para lerem para as crianças ou param para ouvir as crianças a lerem, no caso daquelas crianças que já têm o domínio da leitura. Ouvíamos o professor e escritor Lopes Batista. A literatura infantil angolana, propriamente dita, começou a ganhar espaço no início da década de 80. Chegou a hora dos destaques do desporto. A equipa principal de basquetebol do 1º de agosto apurou-se para a final da 32ª edição da Taça de Angola em sénior feminino ao derrotar as Formigas do Kazenga por 92-63, após igualdade ao intervalo a 40 pontos no jogo da meia-final disputado no pavilhão Vitorino Cunha. No desporto internacional, Mbappé garante que vai permanecer no PSG. Mais desporto é daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Pelo menos 168 milhões de crianças em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os detalhes da informação com a Janete Meio-Dia. O dado consta da estimativa divulgada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, dá conta que pelo menos 72 milhões de crianças vítimas de trabalho estejam no continente africano. A OIT denuncia que mais de 20 em cada 100 crianças entram para o mercado de trabalho por volta dos 15 anos e a Organização das Nações Unidas afirma que o trabalho infantil, os conflitos, as crises recentes e a pandemia da Covid-19 levaram mais famílias à pobreza, forçando milhões de crianças a trabalhar. Os dados da Organização Mundial do Trabalho, divulgados por ocasião do Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, assinalado a 12 deste mês, referem também que, embora a percentagem de crianças em situação de trabalho infantil seja maior em países pobres, o número absoluto de menores nessas condições é maior nos países de renda média. E é com a atualidade internacional que nós chegamos ao fim deste jornal. Recorde os destaques. Criança que vive com bala encravada na cabeça recebe assistência médica. O AMBO registra crescimento de casos de bullying nas escolas. Candidato ao cargo de governador do Banco Nacional de Angola, auscultado hoje. Do desporto, 1º de agosto, na final da Taça de Angola em basquetebol sénior feminino. Na atualidade internacional, destacamos que mais de 70 milhões de crianças africanas são vítimas de trabalho infantil. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 16 de junho, teve a garantia técnica de Galácio Santana, edição e apresentação de Fernanda Gonga e Edna Firmino. Boa tarde, a seguir tem Grande Jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.